Mas sempre conta aí quando você mexer com você não. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Onde eu irei, eu me apoiarei. Onde eu irei, eu me apoiarei. Boa noite, pessoal. Paz de Cristo. Eu sou o Jefferson Lazani. Estamos como os coordenadores da equipe catequese. Boa noite, paz de Cristo. Eu sou a Zana do Jefferson. Boa noite, Padre Cristo a todos. Eu sou o Gilson Zayerga, eu sou um notícia da catequese. Essa noite, né, como já foi falado já no começo, vamos chamar aqui o casal palestrante Cristi e Danilo para estar falando um pouquinho para a gente sobre a restauração da nossa casa. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja leal. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja leal. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, eu então vou guerrear. Seja bem-vindo. Bem-vindo, seja leal. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja leal. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, eu então vou guerrear. Pessoal, esse é o casal que vai estar conduzindo a palestra da gente hoje, vai estar falando um pouquinho para a gente. Vamos rezar aqui para o Divino Espírito Santo, tá? Abençoando todas as palavras. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite. A paz de Cristo. Nós vamos nos apresentar como vocês se apresentaram, né? Porque nós também somos encontristas. Eu sou a Cristi Danilo. Eu sou o Danilo da Cris. Nós temos 2 filhos, Rafael com 15 anos, Giovaninha com 13, com 12, desculpa, vai fazer 13 daqui uns dias. E nós fomos casados há... Quantos anos? Quantos anos de casado? Há 17 anos de casado. Aleluia!
E ele, eu não vou falar. Mas é isso, nós viemos hoje aqui para partilhar um pouquinho, né, desse tema que nos foi passado e falar um pouquinho, né, às vezes das nossas experiências, da nossa vida, né, em Deus e da nossa busca por restaurar o nosso lar dia após dia, né. Nós temos 15 anos que nós fizemos o ECC e a cada dia a gente vê uma alegria. De lembrar o que a gente reviveu. Às vezes a gente passa tempos e tempos, né, sem falar ou sem lembrar do nosso encontro mesmo. Talvez alguns de vocês já tenham vários anos que fizeram, outros bem recentes. Mas eu falo que o ardor, o queimor, né, que daquele fogo, daquela semente que foi plantada ali naquele dia, naqueles 3 dias, é uma alegria. Então hoje é muito prazeroso para a gente, Deus, né, de estar aqui podendo partilhar um pouquinho com vocês. Boa noite. Paz de Cristo. Vocês acharam que eu não queria falar porque eu não sabia, né? Na maioria das vezes é assim mesmo, né? O homem nunca grava, nunca sabe dar. Mas isso nos mostra que nós não somos iguais. Somos? Quem aí já é casado há 50 anos? Alguns. Tem alguém com mais de 50 anos? Quem é casado há 1 ano? 2 anos. Lá no fundo, então já tem alguém com 1 ano. A vida de quem é casado há 50 anos é mais fácil de quem é casado há 1 ano? É como não? Quem está casado há 50 anos já tem experiência, já sabe. Quem é casado há mais tempo, responde para eles ouvir: a vida fica fácil? Não! Ah, por que não? 10 anos, 15 anos que fez o SCC. O irmão estava aqui falando, se eu não tiver ouvido errado, estava com 25 anos. Vocês ouviram? A vida dele era você, não? Olha que bênção, a vida dele é perfeita, não é, irmão? Perfeitinho? Perfeitinho, sem problema nenhum. Ele só falou que lá na casa dele a mulher reclama. Às vezes. Meus amados, nossa vida não é perfeita. Todo casal e toda família precisa de restauração. Repete assim comigo. Na minha casa. É necessário. Restauração. Por quê? Porque Jesus é bom. Mas eu sou ruim. É mesmo? Eles não sabem nem o que estão respondendo, Jesus. São ruins ou não? O Dick e o Deck ficam confusos. São ruins ou não? Sim. Aí, com força. Deus é bom. A palavra de Deus nos ensina que Paulo, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, se não o maior, não faço o bem que quero, mas por vezes faço o mal que não quero. Sabe qual que é o nosso problema? Pergunta qual, Danilo? A gente tem esperança que o outro seja perfeito. Sabe que dia que seu esposo e sua esposa vai ser perfeita? Como assim, gente? Casais com isso. Cadê o padre? O padre volta aqui. Cadê o nosso padre? Nós nunca vamos ser perfeitos. Perfeito só Deus. Mas Deus precisa encontrar a minha casa e a sua casa lutando, buscando, querendo. Não interessa se tem 1 ano de casado, não interessa se tem 50 anos, não importa se eu fiz o último encontro, se eu já fiz o encontro há 25 anos atrás. Deus precisa encontrar a minha casa e a sua casa buscando a Ele. Não se iluda, nossa vida não vai ser perfeita. A vida dos casais que
tem 25 anos de casado, 50 de casado, não é perfeito. Tem sofrimento. A vida de Jesus Cristo teve sofrimento. Por que a minha e a sua não vai ter? Não. Por qual motivo, ou por ser, ou eu, qualquer um de nós, somos melhor que o nosso Deus? Qual que é o tema que nós vamos ouvir e nós estamos falando hoje? Repete todo mundo comigo. Restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa. Agora, sem refletir, só pensa. Lá na sua casa, precisa de restauração? Eu falei para não responder, só pensar. Só pensa. Lá na sua casa, precisa de restauração hoje? Restauração de quem? Sua ou do cônjuge? Não responde, abençoado. Não vamos causar intriga. Quinta-feira, amanhã já é sexta, final de semana. Lá em casa é proibido brigar final de semana. Proibido brigar qualquer dia. É mais final de semana. Sexta-feira? Nunca. Nós precisamos de restauração o tempo todo. A minha e a sua casa. A palavra de Deus nos diz que trouxe a sua palavra. Abre no Salmo 127, algumas traduções. A tradução Ave Maria, o Salmo 126, versículo 1. Se você tiver em outra tradução, Salmo 127, versículo 1. Nós temos e sabemos, isso é fato, que nós precisamos de restauração. Em todos os momentos da nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos, nós não mantemos 100% em tudo que nós fazemos. Quem aqui todo dia no trabalho está 1000 horas? Acorda louco, você que vontade de trabalhar hoje, para que vontade que eu amanheci hoje, rodar 120 quilômetros, chegar lá em Itaberaí, trabalhar, voltar a Goiânia, rodar mais 120 quilômetros. Que louco de vontade de trabalhar. Só que não. Nós fazemos por obrigação. É minha obrigação sustentar a minha casa. E nós sabemos que nem tudo aquilo que nós fazemos, todo dia vou estar 100%. E na nossa vida conjugal não é diferente. Haja vista que um dia ou outro eu faço algo que não é legal, e isso pode, às vezes, magoar, machucar a minha esposa, os meus filhos, quem está dentro da minha casa. E nesse momento nós precisamos literalmente ser restaurados pelo Senhor. Salmo 126, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Repete comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Entendeu? Olha para o seu esposo, sua esposa aí agora, quem está aqui, fala para ele assim: ó, se Jesus não for a base da nossa casa, estamos trabalhando em vão. É difícil entender? É difícil entender? Minha mãe me ensinou, eu sou muito obediente, sou meu amigo, que quando alguém pergunta, o outro precisa responder. Agora vocês podem responder, tá? Entenderam? O que está escrito aí? Se Jesus, se Deus não edificar a minha casa, em vão trabalha quem a constrói. Sabe o que Deus disse para mim e para vocês? Se nós não colocarmos Ele como base, nós estamos fazendo todas as coisas em vão. Sim, podem ir embora, todo mundo entendeu hoje e vamos viver isso. Fechou? Mas Danilo, por que eu sei às vezes não é tão fácil fazer?
Lembra que eu perguntei se Deus é bom e nós somos bons também? Não, nós não somos bons. A parte perfeita em nós é a de Deus, e nós não. No meio disso vem aí os erros. Um casal de 50 anos, um casal de 17 anos de casado, um casal de 10 anos de casado. Por vezes nós machucamos um ao outro, sim. Por vezes nós fazemos coisas erradas. Porque uma coisa é eu saber o que eu preciso fazer, e outra coisa é eu. Sabe qual que é o grande problema nosso hoje? Pergunta o que, Daniel? Nós somos teimosos demais. Quem aí é teimoso? Levanta a mão. Os que não levantaram a mão é tão teimoso que você teima até que você é teimoso. Às vezes a gente é tão teimoso que eu não sou teimoso. Pergunta a sua esposa aí se você não é teimoso. Tem como? E quando a gente quer teimar ainda, assim, não, ela também me fez aquilo, eu não vou fazer isso também não. Teimoso ao quadrado. Não, você também não fez aquilo, também não vou dar. Não, aquele dia eu queria, não, também não vou, não vai, pronto. Teimoso, teimosa. Mas sabe qual que é o problema? A gente costuma a teimar. E às vezes a gente teima com Deus. Jesus vira para mim e fala assim, ó, eu sou a base da sua casa, para dar certo, faz tudo comigo. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, nós vamos abrir, está escrito, mesma direção, a casa edificada sobre a rocha. A família que constrói a sua casa sobre a rocha, Jesus Cristo, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem a enxurrada, vem os vícios, vem as tribulações, essa casa não cai, ela está edificada sobre a casa que não é edificada sobre a rocha, Jesus Cristo, vem o vento, vem a tribulação, vem tudo aquilo que é para atrapalhar, vem os vícios, vem aquilo que está no nosso dia a dia, nos tirando de Deus. A casa foi construída sobre a areia, a casa cai. Sabe o que eu não consigo entender? E olha que eu sou inteligente, gente. Sou inteligente, não? Nós sabemos disso. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Só que por vezes nós erramos. Sabe por que nós erramos? Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, e a partir de hoje você vai ficar sabendo. O inimigo de Deus não quer a felicidade da sua casa. Por vezes você não percebe, se você não faz o que Deus quer, você é arma na mão do inimigo de Deus. Não existe meio termo. Se eu faço o que Deus quer, eu estou fazendo o que Deus quer. Se eu não estou fazendo o que Deus quer, eu estou fazendo a vontade de... Nós precisamos nos vivenciar, nos comportar, realmente viver dia a dia como aqueles que sabem, mas aqueles que querem essa presença desse Deus. Essa presença desse Deus, e como no meio disso, nos ajudar e ajudar um ao outro. Por quê? Porque por vezes eu não vou fazer tudo aquilo que é somente a vontade de Deus e aquilo que é para agradar o outro. Alguém tem uma receita de como encontristas, casais com Cristo, que lindo. Gente, vocês não têm noção da alegria que eu fiquei quando eu cheguei e vi vocês. Da alegria que eu cheguei e vi essa igreja lotada de encontristas. Fui no Leomar e perguntei, mas vocês, aqui nós estamos em Goiânia há 3 anos só, gente. Nós participávamos lá da ECC e quando eu vi essa igreja cheia de tantos irmãos encontristas, eu disse, Deus do céu, que bênção está aqui hoje. Valeu a pena ter votado 300, 400 irmãos hoje, tá? 1000 maravilhas. Alegria de ver vocês. Sabe por quê?
Porque quando eu olho e vejo essa igreja, quando eu vejo a sua casa aqui, eu sei que é uma casa que está procurando se restaurar em Jesus. Está procurando, imagine comigo, a alegria de Jesus, a alegria de Deus, de saber que você saiu da sua casa hoje, participando da missa, vindo numa perseverança, o quanto Deus tem bondade para você e para a sua casa. Meu coração se alegrou de uma maneira e falou assim: Deus, é maravilhoso. Por quê? Porque ser desse encontro é maravilhoso. Porque aqui nós nos completamos, porque aqui nós aprendemos, porque aqui nós ensinamos um ao outro, porque aqui quando um cai, o outro está pronto para dar a mão e falar assim: não, vamos embora, agora é assim. Porque além de encontro de casais com Cristo, casal, conjugal, nós somos uma família. Lembra vocês, os mais velhos, quantos irmãos devem ter sido ajudados inúmeras vezes por outros irmãos e casais com Cristo? Verdade ou não? Mas prestem atenção, o inimigo de Deus fica furioso contra nós, porque ele não quer o bem da nossa família, ele não quer o bem da nossa casa, e por isso, por vezes, vem as armadilhas, e no meio dessas armadilhas vem os vícios que destroem a vida conjugal. Quais são os vícios que nós temos hoje no nosso dia a dia, na nossa sociedade? TikTok? Quem falou TikTok? Obrigado, irmão. TikTok. Quais são os vícios que nós temos hoje? Pensa vocês. Por favor, agora pode responder aquela hora que minha mãe me ensinou. Quando um pergunta, o outro precisa responder. Vou ficar quietinho. Nós cristãos, quais são os vícios que nós temos hoje na nossa sociedade? Droga, álcool, celular, jogo de aposta, pornografia. Tá bom, né? Só isso aí já faz um estrago. Não, só esses aí já faz um estrago medonho. Nossa sociedade hoje, mas nós como casais, existe vício em pornografia? Existe? Profissionalmente a Cristi é terapeuta. Existe, meu anjo, vício em pornografia? A Cristi atende, a maioria das vezes, crianças. Ela só atende crianças. Existe pornografia em crianças? Não é possível. Não nessas famílias aqui, porque aqui são encontros de casais com Cristo. Meus amados, nós precisamos cuidar de tudo. E existem vícios em pornografia. Talvez não seja a realidade da sua casa, mas existem famílias que se perdem por causa de uma pornografia. Por que, Danilo? Porque numa pornografia existe ali a quebra da barreira da castidade. Mulheres, respondam para que os homens escutem, é a oportunidade de vocês. Uma mulher fica feliz quando um homem está vendo pornografia no celular? E do mesmo jeito, mulheres, os homens também não, tá? Porque, infelizmente, se desenvolveu uma ala onde as mulheres querem disputar com os homens e muitas vezes querem disputar coisas ruins. Se disputassem coisas boas era maravilhoso, mas agora querem disputar apenas coisas ruins. Quem vê mais pornografia, quem bebe mais, enfim. A pornografia tem atrapalhado muitas famílias. Nós não vamos expor, mas existem casos de casais que buscam ajuda porque começaram com algo muito pequeno e isso chega em algo tão grande que acaba com o casamento, que atrapalha literalmente. Por quê? Porque tudo aquilo que nasce pequeno ele vai crescendo e com isso por vezes acaba o respeito entre o cônjuge e o outro. Por quê? Porque eu vejo alguma coisa e de repente eu quero fazer. E nós somos, a Cristo é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que nós somos uma só carne. Se eu magoo a Cristo, eu estou magoando também o Danilo. E nós precisamos saber que nós somos casados. Deus uniu. E a Santa Igreja nos orienta. Existe a união entre casal unitiva e procriativa. E não tem problema nenhum. Deus nos abençoou para sermos uns com o outro. E no meio de tudo isso aí, existe além da pornografia, das coisas, a quebra de confiança.
como eu pedi que as mulheres respondessem, o quanto deve ser triste, chato de mulher ver um homem ali. Existem homens que o filho não pode nem pegar o celular, de tanta coisa. Isso não é para a nossa vida, isso não é para você. Não pense você que isso não te atrapalha, pois isso te atrapalha. E nós precisamos quebrar. Eu digo para a Cris e falei para ela, vindo da minha família, se a maldição precisa quebrar, acabar no Danilo, a maldição que acabe no Danilo. Eu não darei continuidade naquilo que não é para o bem da minha família. Sabe por quê? Eu não sei se vocês é de uma geração, mas eu sou do interior. Então era normal que no interior, ainda jovem, o próprio pai me ensinasse as coisas que eram da adolescência. Sim ou não? Eu não sei vocês, mas meu próprio, não, você precisa ir nos levar em alguns lugares, óbvio, não foi se vocês sabem que tem crianças no nosso meio, mas nos levar em alguns lugares, e isso nós íamos orientar pelo próprio. Eu não sei se isso foi a realidade de vocês, mas por vezes isso foi a do Danilo, de amigos mais velhos, irmãos mais velhos. Nós precisamos entender que se precisa acabar em nós, que acabe em nós. Você foi escolhido por Deus, a sua casa foi escolhida por Deus, e ter a nossa casa restaurada também passa por isso. Não é fazer tudo o que eu quero, é fazer o que é preciso. Nós temos esse lema dentro da nossa casa, Danilo, Cristian, Rafael e Giovana. Nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que é preciso. E precisa ser assim, por quê? Porque eu não preciso ver outra coisa. Deus me deu uma esposa. Fala que ela não é linda, maravilhosa. Você está Nós precisamos entender que isso, além de vício em pornografia, nós falamos aí também de álcool, droga, talvez coisas que são até mais, nós já temos, há muitos anos esse costume. Nós precisamos cuidar de tudo isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a juventude atual tem bebido menos do que os mais velhos. Vocês sabiam disso? Participei de um evento uma vez pela empresa que tinha um palestrante, inclusive de uma empresa muito grande, São Paulo, de bebidas, e eles diziam que uma das preocupações daquela empresa era justamente que as novas gerações estavam bebendo menos do que as gerações antigas. Sabe qual é o problema? É que a geração mudou o que ela bebe. E nós estamos ficando, sim, pessoas a cada dia mais viciados, seja uma droga lícita como álcool, seja uma droga química mesmo, uma droga lícita. Existe alguém em alguma casa aqui, você na sua casa tem problema com droga, problema com álcool? Assim como eu tenho na minha casa problema com álcool? Existem famílias que passam por muitas dificuldades. Meu pai nunca bebeu. Meu pai tem 72 anos. Eu sou o mais novo, estou com 43. Meu irmão se tornou alcoólatra. Nós lutamos isso nós namoramos um pouquinho, tá, gente? Dos 17, nós namoramos mais 9, então nós estamos quase 27 anos juntos. A Cristi, desde quando nós começamos a namorar, presenciou isso. E é uma luta constante. Mas Danilo, vocês participam da igreja e temos isso dentro da nossa casa. O irmão que tem essa dificuldade, mesmo que meu pai não ensinou, mas o mundo ensinou. Quando eu digo isso, problemas, como nós aprendemos, o ditado dos antigos, não precisa você procurar problema, ele bate na porta da sua casa. E nós precisamos, como pais hoje em dia, por vezes, achei lindo quando o padre, hoje no Evangelho diz, a nossa oração, ela precisa acontecer sim, mas às vezes aquilo que nós fazemos precisa ser ainda maior. Sabe o que isso significa? Nós, como pais, precisamos ser o principal exemplo dos nossos filhos. A Cristi atende criança na maioria das vezes. O filho e a filha, a gente vai sempre se espelhar nos pais? Com certeza.
principalmente quando estão mais novos. Eu querendo ou não, você como pai, eu não quero aqui, eu não tenho nada a ver com a sua vida, eu não posso te ajudar em nada, mas eu sou um homem de Deus e preciso te falar a verdade. O principal exemplo do seu filho, da sua filha, são vocês. Para o bom ou para o ruim. Isso não é peso. Uma vez eu até fiz uma postagem e perguntei para alguns amigos se seu filho e se sua filha casasse com um homem, com uma mulher exatamente igual a você, você ficaria feliz ou preocupado? E é o que nós olhamos hoje em dia. Nós temos inúmeras possibilidades de vícios dentro da nossa casa. Eu tenho um outro primo que ele tem um vício maior em químico mesmo, droguista, e ele sempre pede: Danilo, me ajuda, Danilo, eu preciso usar alguma coisa agora, senão eu vou ficar. Então, famílias passam por isso. O que eu sei e posso te falar, tem jeito. Eu sempre falo para minha mãe, nas coisas lá, esse meu irmão que tem esse problema, o amor de mãe, quem aqui é mãe? Levanta a mão. Ela sempre fala: seu irmão precisa mais do meu amor do que você. Fala que isso não é lindo. Mas o Danilo consegue entender isso, por quê? Porque esse amor que minha mãe pode dar para ele é o que pode curar. E escutem, muitas pessoas só vão ser curadas pelo amor. Existem pessoas dentro da sua casa precisando ser amadas. Existem pessoas do seu lado precisando de amor. E as pessoas dão sinais, as pessoas demonstram. Por vezes nós não percebemos. Nós precisamos amar mais. Na pequena homilia do Pai, que a nossa oração seja na prática, no dia a dia. Queria só compartilhar um pouquinho com vocês. Teve uma época na nossa vida, quando o Danilo fala dessa questão do meu cunhado e dessa questão do problema de álcool, o Danilo nunca foi de beber, de fazer uso de bebida alcoólica. E aí, depois de um certo tempo, a gente já casado com os meninos, mas ainda pequenos, começou a ficar mais normal dentro de casa, né? O uso da bebida alcoólica, tinha às vezes no almoço, no aniversário, sempre tinha bebida em casa. Coisa que não era normal, passou a ter todos os dias na geladeira, os meninos estavam ali, abria, via, e estava tudo ok, tudo bem pra gente, né? E a gente assim, nossa, casado na igreja, a gente já participava, sempre dava muito certo, ia à missa aos domingos, e estava tudo bem. E aí as coisas começaram a ir aumentando a frequência. Então o Danilo não bebia, aí ele começou a beber, não de vez em quando, final de semana, um fulano vinha, um amigo nosso, e ele bebia. Nunca foi de ficar, nossa, tá bêbado, tá assim, mas começou com uma frequência. Às vezes, durante a semana a gente estava ali, fazia uma janta, tinha bebida em casa. E assim a gente também passou a distanciar um pouco das coisas de Deus. E quando eu falo isso, eu falo que Deus é tão cuidadoso com a gente, porque nesses momentos, às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente. Não, eu já vou na igreja, eu já fiz um encontro, eu participo de tal pastoral. Aí a gente começa a pôr defeito ali naquele grupo, ou ali no padre, ou na paróquia. E ali, sem a gente ver, parece que essas coisas começaram a acontecer dentro da nossa casa. Né? E aí a gente sempre tinha um motivo, uma desculpa para não ir nas coisas, né, da igreja. E ali, sempre tinha gente, nós sempre gostamos de ter muitas pessoas dentro de casa, assim, amigos, família. E a gente sempre ali fazendo as coisas ou indo para outros lugares. E eu sempre assim falo para Deus que eu não queria isso assim para a nossa casa, porque eu via, eu tenho problema com alcoolismo, com outras drogas dentro da minha família, né, do meu lado. E depois, quando eu e o Danilo começamos a namorar com meu cunhado, e eu tenho um amor grandioso pelo meu cunhado. Eu até brinco assim, às vezes eles falam que ele puxa todo o saco. Porque assim, eu sei a pessoa grandiosa que ele é e o que o álcool causa e causou na vida dele e na nossa vida como família. E eu falava com o Danilo a cada dia:
olha, Marcos começou a beber um copo de cerveja, uma garrafa de pinga, ali, ele começou a beber um engradado de cerveja, ele começou de um copo, né? Ele começou de um copo, 2 copos, depois uma dose de pinga, e ali, enfim. E ele disse, não, mas eu sei, eu me controlo, eu sei o que eu estou fazendo. E a gente sabe, aqui a gente não está para falar o que é errado, o que não é, e beber não é pecado, não é. Mas o exagero, o que aquilo ali vai nos fazer, que as consequências que é o nosso erro, que a gente nos deixa levar. E ali eu lembro que eu fui pedindo muito para Deus, assim, para Deus cuidar da gente, não deixar a gente desviar do caminho, né? E ali um dia os meninos abriram ali a geladeira e o Rafa, sempre muito observador, ele fez um comentário ali, e a Giovaninha sempre falava, não, eu não quero que meu papai bebe, eu não quero que meu papai bebe. E ela tinha uns 4 aninhos na época. Então, com isso, acho que ele foi ficando, né, e com a graça de Deus também, foi acontecendo, e eu falava para ele, Danilo, e isso, gente, eu não estou falando por vontade minha, que era que ele não bebesse ou que ele bebesse menos, mas é comprovado cientificamente que quem tem uma pessoa de sangue, como ele é o irmão dele, que já tem o alcoolismo, né, que é um vício, ali, uma dependência química ali, ele tem a tendência dele ter a predisposição 50 vezes mais, né, dele desenvolver também o alcoolismo. E eu falava isso para ele, eu falava, olha, está no seu sangue. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa ter o zelo, a gente precisa tomar esse cuidado. E ali dessas coisas da bebida, a gente começou às vezes a frequentar outros lugares, a festas, coisas que nos levavam mais ainda para coisas, né, que a gente sabe que não agradavam o coração de Deus. E aí, com a graça de Deus mesmo, a gente foi retornando, foi cuidando, foi voltando. E eu me lembro que a gente passou a frequentar um pouco mais a igreja, e um dia a Giovana falou assim, por que a gente está indo tanto na igreja agora? A gente não ia? E isso foi como um tapa na minha cara, né? Minha filha de 4, 5 anos falar isso pra gente, então peraí, ela estava observando tudo que estava acontecendo, e eu estava achando que estava, opa, tá tudo bem, ela está brincando, ela está tomando o suco dela, a gente chamava os priminhos juntos, e estão achando tudo bem? Não, eles estavam observando que o pai e a mãe deles estavam, às vezes, bebendo, que ela não queria que o pai dela bebesse. Ah, por que agora eu vou na igreja e antes eu não ia? Então a gente retomou a nossa vida. Hoje, graças a Deus, nossos filhos participam do grupo de jovens. Muitas vezes a gente vai para levá-los, né, a algum lugar, algum encontro, algum retiro, até festa, às vezes, para jovens dentro da paróquia que a gente participa, da comunidade que a gente ajuda hoje, que é a escola cristã também. Então, o que eu quero falar para vocês é que os vícios, o que é o vício? Ele é o contrário da virtude. Virtude é a gente praticar o quê? Bons hábitos, não é? Se a gente for lá no dicionário buscar o que é virtude, né? É a prática de bons hábitos. E os vícios é o contrário, então é a prática de mau hábitos. Então, a gente não começa a fazer algo errado ou exagerado do nada. Então, eu posso beber um copo de cerveja, eu posso fazer algo, não posso ir ali em tal lugar, mas é o descontrole. Então, a gente precisa de estar em alerta, porque qual é o espinho da minha carne? Qual é a minha fraqueza, eu, Cristi? Qual é a fraqueza do Danilo, como homem, né? Como humano mesmo, que a graça de Deus tem que agir. E muitas vezes a gente não quer aceitar, não quer dar o braço a torcer, né? Como o Danilo disse, que a gente é ruim, que a gente é teimoso. E ali, a partir desses momentos, a gente abre a porta para outros vícios. Que aí, eu bebi, aí eu tenho mais liberdade para falar coisas que eu não tenho costume de falar com a minha esposa. Às vezes eu estou ali no celular, eu nem me preocupo mais quanto tempo eu vou ficar. Como o irmão disse, às vezes é o TikTok, ou é o Instagram. Não estou vendo nada de errado, não. Não, mas cadê o seu tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família? Não tem tempo para mim mais. Não, desculpa, você casou. Eu casei para fazer o Danilo feliz. Eu casei para que eu sirva o Danilo.
ah não, mas eu não vou ter vida mais. Não, a minha alegria está em ver o Danilo bem. E ali, automaticamente, o quê? A retribuição dele vai ser o cuidado, o zelo, a presença comigo. Quando a Cristo nos diz isso para a gente fechar e entender, é natural que quando nós temos uma família e tem algum tipo de problema, algum vício, seja ele uma droga, vício ou algo, aquilo causa um desconforto dentro de casa. Por vezes nossos filhos sentem a falta, precisam ali da nossa presença e por vezes nós não fornecemos, nós não damos essa presença justamente por isso. Teve outros irmãos que falaram aí sobre TikTok, ou nós podemos ir também jogos, redes sociais. Eu gostava muito quando o Padre Léo, não sei se alguns conhecem, mas o Padre Léo, pregador letivo da Canção Nova, hoje já, eu estou novo para a gente, mas é porque eu não participava antes. O Padre Léo falava que nossas famílias estavam vivendo em ilhas. A mãe ficava na cozinha, o filho no quarto, o esposo de repente na sala. E isso parece comum no nosso dia de hoje ou não? Sim. Lá na casa de vocês acontece isso, sim ou não? Sim. Eu tenho uma amiga de trabalho que eu achei muito engraçado quando ela me contou que quando ela fazia o almoço ou a janta, para ela não ter que ir lá chamar a filha dela, ela mandava uma mensagem. E eu falei para ela, eu não acredito nisso. Onde ela está? No quarto. Eu falei assim, não está. Não, para não ter o trabalho de ir lá no quarto chamar ela, o que eu faço? Eu mando uma mensagem. Nós, por vezes, ficamos tão condicionados e acostumados a isso. Hoje, sabe qual que é a média diária de nós brasileiros no celular? 7 a 14 horas por dia. Nós ficamos em média de 7 a 14 horas por dia. 7 horas é muito tempo ou não? 14. O dia tem 24. Se eu dormir 8, menos as 14, sobrou só 2. Além de ficar no celular, o que eu estou fazendo? Nós ficamos. Depois olha no seu celular. Quantas horas você ficou no seu celular hoje, dia a dia? Ou horas no dia? Nós precisamos tomar cuidado, sabe por quê? Porque nós estamos dividindo a mesma cama e vivendo em um mundo diferente. Haja vista, estou falando das nossas esposas, nosso cônjuge e com os nossos filhos. Existem filhos carentes da presença do pai e da mãe, e o pai e a mãe dentro de casa. Existem pais carentes do carinho, do amor do filho. E por muitas vezes, quem já sentiu assim? Nossa, queria que meu filho estivesse aqui comigo agora e ele está no celular, ou ele está no videogame, ele está com um jogo. Quem assim já passou por isso? E por vezes nós nos condicionamos, ou nós permitimos isso. O Rafa tem 15 anos, a Giovana, como a Cristi disse, 12. Nossos filhos não têm celular. Os dois são média 9 em todos os bimestres na escola. Mas tem que pagar um preço. Como a Cristi disse, nós não somos perfeitos para a gente encaminhar e rezarmos. Quando o Rafa tinha, a Giovana tinha 11 anos, 12 anos, a gente tem que também aí, a Papa 12, a Nana um pouco mais nova, eu como bom pai, trabalhador, todo mundo tem, o que eu fiz? Comprei um celular e dei para o meu filho e para minha filha. Deus é tão bom comigo que meu filho passou algum dia, pegou o celular, chegou na mãe dele, entregou para a mãe dele e disse: eu não preciso do celular. Mas isso foi o Danilo? Fala assim, não foi o Danilo. Foi por Deus. Porque aquele mesmo casal que visualizando ali os erros dele, que enxergou em Deus, minha casa precisa ser restaurada.
Nós não estamos aqui para falar de um Jesus, eu não estou aqui para falar para você de um Deus de faz de conta. Eu estou aqui para falar para você que se você quer melhorar a sua vida, se você quer melhorar a sua vida, tem jeito. Jesus não brincou de morrer na cruz. Jesus morreu por mim e por você, e a nossa família, o lugar dela é o céu. Deus te deu filhos para que você direcione seu filho para o céu, para que você direcione a sua família para o céu. E como eu disse, o inimigo de Deus ficando furioso, ele não quer o bem da sua família, então ele coloca vícios, ele coloca coisas para te atrapalhar, para que você saia da graça de Deus. E nós precisamos ser famílias, encontristas, encontro de casais com Cristo, de pessoas que querem realmente mudar. Porque eu não posso viver mais ou menos, eu preciso. E quando eu falo da minha família, é porque eu não vou dar testemunho de outro, eu preciso dar testemunho da minha casa. E nós não somos melhores do que vocês, melhor do que ninguém em nada, mas nós precisamos pagar o preço. E eu digo para você e para a sua casa hoje, nós ficamos distantes uns dos outros. Nós não abrimos mão de várias vezes na semana rezarmos juntos, almoçarmos juntos, quando nós temos condições e temos tempo para isso. Porque é isso que vai nos edificar, é isso que vai fazer diferença. Sabe onde nós estamos perdendo nossas famílias? Nos mínimos detalhes. Uma esposa, um esposo não amanhece um belo dia e diz assim: eu vou trair hoje, eu vou fazer isso de errado hoje. As coisas vão acontecendo gradativamente. Nós precisamos em Deus nos direcionar e saber que em Deus nós podemos. Porque fez errado, existe confissão. Procure o padre, existe uma direção espiritual, confesse, procure um irmão, busque uma ajuda que seja adequada. Colega de trabalho, amiga de trabalho, não é lugar para falar da nossa vida. Nós precisamos em igreja, rezar junto um com o outro. Um casal que reza junto, ele fica muito fortalecido. Eu queria, Dani, falando nessa questão da gente conversar com outras pessoas. Desde quando eu rezava para esse momento aqui nosso, eu perguntava para Deus, né? Para que o Senhor nos mostrasse os vícios, né? Que a gente muitas vezes tem e não percebe. E nós falamos de vícios aqui, muitas vezes vícios externos, né? Que a gente vai adquirindo. E o Senhor me incomodou muito. E eu quero direcionar principalmente essa palavra a todos nós, né? Porque isso cabe a mim e a cada uma de vocês, mulheres. A mulher sábia identifica sua casa. E um dos principais vícios hoje de nós mulheres está dentro da nossa boca, a nossa língua. A nossa língua, a nossa boca, ela abençoa, mas ela também amaldiçoa. Mulher que busca em Deus querer ser melhor, porque nós não somos perfeitas, ela não sai falando para a vizinha, para a mãe, para a avó, para quem quer que seja, para amigo de trabalho, amiga de trabalho do seu marido, não. Os defeitos do Danilo, eu sei que ele tem, que ele não é perfeito, é nós dois. É ali eu falo para ele: olha, não é assim, não concordo que seja assim, ou eu acho que você errou nisso. Porque hoje virou normal, né? Está muito normal, a gente senta numa roda ali, ou está ali no serviço, nossa, porque o homem é tudo igual, o meu lá em casa é assim, o meu lá em casa não arruma um chuveiro e queimou tem um mês. Ah, mas que novidade, porque o lá de casa é desse jeito. Ah, porque o meu reclama disso, porque o meu não ajuda em casa, porque o meu não cuida dos meninos. E ali eu vou alimentando aquilo ali dentro de mim. E eu fiz um dia, diante de Deus, esse compromisso, que o que eu tivesse para falar do Danilo era para ele. Não era para minha mãe, não era para minha sogra, não era para minha cunhada, para minha amiga. E quando acontece isso comigo, às vezes a língua até coça, né? Vocês falam: não, eu sou uma mulher virtuosa, né? Eu estou tentando. Brincadeira, gente, mas eu quero ser em Deus uma pessoa melhor para ele. E assim como ele falou, como a gente leu lá no início, se não for em Deus que a gente edificar a nossa casa, em vão
nós estamos trabalhando. Então, mulheres, lutem contra esse vício. O vício da fofoca. Danilo tem uma postura, né? Vamos falar assim, a vida inteira, que às vezes eu chegava para contar alguma coisa para ele, e aí eu, nossa, vocês não sabem disso, e ele, parecia uma parede, me matava de raiva, né? E aí eu, você vai falar nada? Não tem nada para falar. Para quem não quer alimentar uma coisa, quer saber da vida do outro, e não sei o quê. E não é, eu acho que não é perfeito, né, gente? Às vezes a gente fala, conversa, fala uma coisa e outra. Mas eu tô falando assim, já virou, tá normal. Não, eu quero falar do outro. Não, eu quero fazer a fofoca da vizinha, eu quero fazer a fofoca do marido da outra. Então, por quê? Abra a boca para abençoar, para cuidar. Abra a boca, não é para falar, nossa, meu marido é isso, não, mas é bênção, é oração, é joelho no chão. Porque é isso que quebra os nossos vícios. E por muitas vezes a gente fica ali, porque é nato da mulher falar mais. Mas a gente precisa entender isso e controlar isso. Porque isso é um vício nosso. Mas isso não precisa ser o quê? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então vocês, mulheres, que estão aqui hoje, que têm essa dificuldade de se calar no momento certo, pede sabedoria para Deus. Eu falava para Nossa Senhora, me dê o seu silêncio de escutar e de guardar as coisas no meu coração, de falar também na hora que precisa, porque por muitas vezes nós vamos direcionar eles. Nós vamos falar, opa, não é por aí, mas nós precisamos saber a hora. Não é quando eles abrem a porta e a gente já desaba em cima deles. Os meninos param de brigar, os meninos isso. E a gente precisa ir pedindo esse direcionamento de Deus. Quando a gente fala restaura a nossa casa, é desde o momento em que a gente se decidiu para Deus. E aí, no dia do encontro, agora está tudo perfeito, eu volto para minha casa. Não. É se sentir incomodado a cada dia que eu posso ser melhor na minha casa. O que eu preciso? Quando o irmão rezava no início e falava, restaura a nossa casa, o que você quer que restaure na sua casa? Eu fechava os olhos e rezava, Senhor, o que ainda precisa ser restaurado na minha casa? O que eu e o Danilo ainda precisamos buscar em Ti? E é essa decisão todos os dias que nós precisamos vivenciar. É lutar contra esses vícios, mas lutar o quê? Mesmo que eu não queira hoje, é uma decisão. Eu me decido pelo Danilo, eu me decido ver muito mais do que ele tem de bom e de qualidade para me ajudar em casa, para me oferecer como meu esposo, como pai dos meus filhos, do que o que ele não faz. E juntos a gente ir buscando essa restauração. Vamos rezar em Deus. Por isso que você tem o Danilo e a Cristo, ou qualquer outro irmão que vir até aqui, pode falar muitas coisas, mas ninguém entende na sua casa igual você. Ninguém sabe tudo aquilo que você passa, ou tudo aquilo que você precisa. E restaurar é diferente de consertar. Quando nós entregamos a Deus, Deus nos restaura, nos voltando ao original. E quando eu rezava com vocês, em muitos Deus precisa voltar ao amor original. Nós casamos porque nós nos amamos. Nossa casa precisa desse amor. Então se entregue agora. Você pode, no seu dia a dia, trabalhar no perdão diário. Como eu disse, a confissão, a oração diária. Ajuda um ao outro. Não existe mulher na terra que vai ajudar o Danilo mais que a Cristi. Ela é a minha metade, porque Deus assim nos fez. Seu esposo, sua esposa, é a sua ajuda adequada à sua esposa, assim como a Bíblia nos ensina. Então agora, do jeito que você está, os meninos vão cantar de novo. Eu queria que você voltasse o seu pensamento a Deus, mas pedisse Ele para ir restaurando tudo aquilo que é teu. Restaura, Senhor,
esses casamentos, esse matrimônio, Senhor. Restaura, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, na sua infinita bondade e sabedoria, sabe. Casa, Senhor. Restaura, Deus. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Suas bênçãos Derrama, Senhor, nesse lugar. nossa casa vem Reconstrói aquilo que é bom, Deus, no nosso meio. suas bênçãos derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama teu Espírito. Fique de pé agora, por favor, meu Com irmão. sinais Vamos orar nos céus. e prodígios sobre nós derrama teu Espírito. Clama você pelos seus, restaura. Nossa casa, Senhor. Clame com força. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Espírito de Deus, é de ti que nós pedimos. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor, cada relação. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura cada relação, cada relacionamento, Deus. Restaura nossa casa, Senhor. Toda falta de amor, Deus, passa à frente. E nos ensina, Nossa Deus. casa, Continue clamando e Senhor. clamando, falando para Deus restaurar. Restaura nossa casa, Senhor. Deus, esses casais, essas famílias estão aqui, Deus, pelo Senhor. Nós estamos aqui, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor tem para nós. Restaura essas histórias, restaura essas casas, Senhor, assim como o Senhor nos disse, Senhor. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha as tradições, Deus. Nós estamos aqui querendo do Senhor, nós estamos aqui como família, querendo ser restaurados pelo Senhor, Deus. Deus, relacionamento de muitos anos, Senhor, que às vezes falta ali um carinho, Deus, falta amor, deposita de novo carinho e amor nesses relacionamentos, Senhor. Deus, cada casal que às vezes muito tempo, Senhor, de casar, já não tem mais aquele afeto, aquele carinho um com o outro, restaura pelo seu santo nome, Jesus. Às vezes o dia a dia, Senhor, fez com que cada casa, Senhor, cada família ficasse, Senhor, numa mesmice, Senhor. Às vezes até tratasse o outro com desdém, Senhor. Deus, coloca no meu coração de pessoas, de mulheres do nosso meio, que por muitas vezes o seu sentimento era esse, ser tratada de qualquer jeito. E Deus te diz que Ele restaura o seu relacionamento. Ele precisa de você. Nosso Deus não é um Deus que invade, Ele é um Deus que conta conosco para fazer. A nossa casa sendo restaurada, Deus precisa de cada um de nós. Restaura, Senhor. Levanta os seus braços agora. Nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Senhor, traz uma visualização de uma casa. Ela está sendo construída tijolo por tijolo. E você coloca esse tijolo e esse tijolo cai. E você pega esse tijolo de novo e coloca
coloca e ele cai. E o Senhor fala a você que quando a gente falava, você falava, não tem jeito, eu já tentei. Ele não muda. Ele é assim a vida inteira. Eu já tentei, eu já conversei, ele não muda. O Senhor quer te falar, o que você tem que falar é para Ele. É Jesus que está aqui. É Jesus que vai ser o cimento, que vai solidificar esse tijolo e vai firmar ele. E a sua casa vai ser construída, mas você precisa acreditar na sua casa. Você precisa acreditar no seu esposo. Você precisa acreditar na sua esposa, que ela tem jeito, que ela pode mudar, que ela precisa da sua ajuda para ela ser melhor. Não é com julgamento, apontamento com palavras ríspidas, grosseiras. Muitas vezes você é educado lá fora, com as pessoas de fora, mas você é grosso dentro de casa. Restaura, Senhor. E o Senhor quer dizer a você hoje: coloca esse tijolo. Fala, Senhor, sou eu que quero colocar esse tijolo e quero que ele firme. Eu quero construir a minha casa, Senhor, alicerçada em Ti. Você, esposo, que nunca pediu isso para Deus, pede hoje para que a sua esposa seja melhor. Você nunca tinha se atentado a isso. Você só ficava nervoso por tudo que ela era, por tudo que ela falava, por todo o nervosismo dela. E vocês às vezes se desentendiam com brigas. E hoje o Senhor quer te alertar, esposo. Pede para Ele, você está no lugar certo. Você nem veio aqui hoje pensando nessas coisas, mas o Senhor te trouxe à memória. São muitos homens aqui hoje com esse pensamento. E o Senhor quer restaurar esses homens com esse pensamento que a minha esposa é difícil demais e não tem jeito. Pela intercessão da Virgem Santíssima e de São José, seja quebrado agora toda desesperança de que minha casa não tem como, minha casa não tem jeito, que o meu casamento é mais difícil, que os meus filhos são difíceis, porque é o Senhor que restaura agora o seu casamento. É o Senhor que traz mais um tijolinho a ser construído nessa casa. E você vai cantar essa canção agora com a sua oração. Talvez você não tenha palavras para Jesus e não precisa de coisas grandiosas. Canta essa canção como forma da sua oração, como você nunca cantou antes. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Suas bênçãos derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Suas bênçãos derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Você traz de prodígio sobre nós, derrama teu Espírito. Você traz de prodígio
Restaura para nós finalizarmos, você que está com o seu cônjuge, com a sua amada esposa, encosta, abraça ela e vamos finalizar rezando juntos. Existe no nosso meio algumas pessoas que você está aqui, você acredita nesse Deus, mas por muitas vezes você fala, mas isso é muito difícil, e Deus fala para você, nele, com ele, tudo você pode. Porque quando nós falávamos e quando nós íamos, mas isso não é possível com Deus, é possível. Existe no nosso meio um casal que o seu matrimônio é desafio, inclusive para vocês. Muitas pessoas, inclusive, não acreditavam um dia que o Danilo poderia ser um bom esposo. Assim como algumas pessoas já falaram de vocês. E Deus diz para esse casal: vocês foram escolhidos por mim, e vocês vão testemunhar o que é um casal que deixa Cristo ser a base da sua casa. Vocês vão surpreender muitas pessoas, e saibam que é sempre e tudo pela glória de Jesus. Amém. Tudo por Ele e para Ele. Amém? Vamos rezar comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha casa, passa pelo meu quarto, passa pelo meu quarto, pela minha sala, pela minha pela sala, cozinha, pela cozinha, por toda a minha casa. por toda a minha casa. Senhor Jesus, Senhor o Jesus, Senhor conhece as minhas feridas, o Senhor conhece as minhas feridas, as mentiras, as mentiras, os vícios os vícios que tentam roubar a nossa paz. que tentam roubar a nossa paz. Clamamos hoje Clamamos hoje pelo seu sangue pelo seu sangue redentor redentor sobre o nosso matrimônio, sobre o nosso matrimônio, sobre nossa casa. sobre nossa casa. Liberta meu cônjuge, Liberta meu mundo, liberta minha casa liberta a minha casa de tudo de tudo que nos afasta de ti. que nos afasta de ti. Restaura a nossa casa, Senhor, Restaura a nossa casa e coloca no nosso lar e coloca no nosso lar o teu amor. o teu amor. Eu quero, Jesus, Eu quero ser reflexo ser reflexo do teu amor do teu amor dentro da minha casa. dentro da minha casa. Bata a palma para Jesus. Louve esse Deus maravilhoso. E canta lá no fundo do seu coração. Restaura a nossa casa, Senhor. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olha para o seu cônjuge aí agora. Fala assim: eu te amo demais. Tamo junto. Até depois do fim. Mas eu não falei para beijar. Por que você está beijando? Gente, nós precisamos, como encontro de casais com Cristo, beijar mais. Com Cristo é beijo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Beijo, Danilo. Muito obrigado pelas palavras. Lindas, lindas, lindas. Com certeza transformaram muitas famílias aqui hoje. Eu até achei que você conhecia muito a nossa casa, viu, no começo da Mas muito obrigado. Pessoal, vamos rezar uma Ave Maria em agradecimento. Que eles possam voltar para casa com toda a graça de Aqui Deus. não pode fechar. Ave Maria. Ah, não. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Muito obrigado. Vamos ver. Diz, Senhor, o que eu temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós teremos com o Senhor compartilhar. Toca direto. Mais beleza. Tá tranquilo? Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Agora foi mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir. Mas se quiser ir pra lá, eu fico aqui. E pra onde? Ele foi lá pro pastel. Ele vai comprar o meu? Ele falou pra mim te chamar pra você ir, uai. Vou lá. Vamos pedir. Nós queremos com os irmãos compartilhar. Uma nova história vai ser, muito tempo vai conquistar. Hoje mesmo fez conviver, tempo pra sorrir e pra chorar. Ele não me deixa desistir, disse pra ter fé e acreditar. Vem a vitória, vem a vitória. Boa noite. Paz de Cristo a todos. Boa noite. Paz de Cristo. Queria agradecer a equipe catequese por essa noite, aos nossos palestrantes por trazer palavras muito abençoadas essa noite maravilhosa. Aviso rapidinho. Nossa Santa Maria está chegando. Para os novos, né? Nós todo ano vamos juntos, como uma família que somos, para a Trindade. A gente aluga ônibus e nós vamos juntos. Esse ano será no segundo sábado da festa, vai ser dia 4 de julho. Nós sairemos daqui da paróquia e iremos para lá. O ônibus será R$30 por pessoa. Esse custo é para pagar o aluguel do ônibus, algumas frutas que nós damos aqui, para está saindo, alguns outros custos que tem com o ônibus e o dinheiro que
29, apesar de a gente ir só no dia 4, as inscrições vão ser encerradas dia 29, porque a gente precisa passar a lista para eu sempre esqueço, ok, gente? Isso, tem que passar a lista para os ônibus, porque todos que estiverem dentro do ônibus precisam ter os dados dessa lista e para caso a fiscalização pare, todos os ônibus têm que estar com a AGR. Então, por isso que a gente precisa desse prazo. Caso alguém queira ir, fale com o seu coordenador ou com o seu dirigente, tem os links para entrar no grupo também. Já tem um grupo para estar de trindade e vai sendo postado lá todas as informações caso alguém tenha alguma dúvida. Ok? Tá, então lá fora, peguei um fome? Não? Então lá fora, em solidariedade, vai beber pastel hoje. É R$10 o pastel, R$2 de copo de refrigerante. E também tem maçã no amor, R$8. Só, verdade. Temos aniversariantes? Ave Maria. Parabéns. A presença de Deus. Equipe na próxima semana, nós vamos fazer o mistério. Marisa, José, o médico. Precisa de ti.
queremos convidar todos vocês do Encontro de Casais para a festa junina da comunidade São José, no Buriti Sereno. Quem não souber, tem ela no Google Maps, é fácil de achar lá. Comunidade São José da Paróquia Nossa Senhora da Penha. Vai ser sábado, dia 20, a partir das 19 horas. Contamos com a presença de todos vocês. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Vamos rezar somente uma Ave Maria, para que Maria possa estar abençoando a nossa volta para casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. que Deus possa dar